Salve, meus amigos, tudo bem? Hoje nós estamos dando início ao nosso primeiro podcast da Pocket Clinic, o PocketCast, e já aviso a vocês que é um imenso prazer e satisfação tê-los aqui conosco, então quero agradecer a todos que estão aqui nos prestigiando nesse momento tão planejado e sonhado, tanto da minha parte como do Rafael. E já tocando em nomes, eu sou o Dr. Lucas Algodual, cirurgião dentista, founder e CEO da Pocket Clinic, junto com o Rafael, que é um dos founders também, e o CEO da Pocket. E vou fazer uma brincadeira aqui como se fosse o Dave Leonardo. Se você ainda não é inscrito, faz a inscrição e ativa o sininho aqui embaixo, que é extremamente importante para nós. Nós vamos dar o início de uma jornada que a gente pretende muito divulgar assuntos de extrema necessidade para você, profissional da área da saúde, buscando sempre abordar temas de empreendedorismo, gestão, o foco na própria carreira para todos os profissionais da área da saúde. E a gente não poderia começar de uma forma bem, vamos falar, pequena. Então a gente focou em começar nosso primeiro episódio com a doutora Ana, de Belo Horizonte. Eu vou ler aqui um pouquinho do currículo dela, mas bem petitinho, que a gente resumiu, porque é extremamente vasto, tá, gente? Então eu vou ter que pegar uma colinha aqui. Então, a doutora Ana Paula Alves, que é farmacêutica, bioquímica, especialista em cosmética, estética avançada, entre outras formações da área, professora, palestrante e também faz atendimento. Gente, essa mulher não para não, meu pai eterno. De Belo Horizonte, tá? E a gente tem 2 meses que a gente está conversando para adequar as agendas e eu consegui entrevistar a doutora Ana, né, Ana? E deu certo, ela veio para o 6º Congresso Mineiro de Farmacologia, e onde ela vai abordar o tema de saúde, estética, gestão e empreendedorismo lá, tá? Então, você que é farmacêutico, estiver aqui na cidade de Berlândia, não perca, vá lá, tá bom? Ana, é um prazer tremendo tê-la aqui conosco, né, dentro dessa nova etapa da Pocket Clinic, o PocketCast, e a gente te escolheu porque a gente sabe da sua luta, da sua garra, e o quanto você hoje é referência não só na cidade de Belo Horizonte, região, mas sim no território nacional, e por tudo aquilo que você construiu, sendo uma pessoa ímpar, extremamente competente na sua área de estética e todas as outras coisas. Muito obrigado, eu acho que eu falo por nome da minha parte, do Rafael, da Pocket Eu que Clinic inteira. agradeço, gente. Então, eu vou deixar você agora contar um pouquinho da Ana, da onde que ela veio, como que é a questão da sua história, como que se deu o processo de formação e tudo mais. E aí, depois, eu acho que o Rafa faz a apresentação dele certinho, né, Rafa? Eu que agradeço o convite, conhecendo agora pessoalmente, né, Rafael, Prazer. Lucas. E eu não sabia que eu era a primeira convidada, que chique. Primeira. Achei fantástico isso, muito legal, muito obrigada. Quando eu fiquei sabendo, né, desse projeto de vocês, achei muito interessante. Eu acho que a gente precisa mesmo divulgar, né, esse serviço que vocês estão prestando aí para o pessoal da estética, especificamente aí da estética, e que era uma coisa que eu precisava muito quando eu comecei lá atrás, eu não tinha, né? Então agora o pessoal está aí privilegiado, então achei fantástico. Muito obrigada pelo convite mesmo, estou muito feliz e que bom que a gente conseguiu ajustar as agendas aí para eu estar aqui hoje, né? Perfeito. Mas você quer que eu fale de mim, assim, Como da que se... trajetória, né? Isso. Enfim. Pois é, falei que se existisse a Pocket Clinic lá atrás, né, quando eu comecei, ia ser muito legal, porque quando eu comecei, na verdade, eu era professora universitária, então eu fui professora universitária há 8 anos na minha cidade, Conselheiro Lafayette, fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. E lá eu tive o primeiro contato, assim, descobri que o farmacêutico poderia atuar na estética, então eu trabalhava na prefeitura da minha cidade, dava aula à noite, e aí
pelas minhas características também pessoais, assim, minha personalidade, eu não dei muito certo com aquilo ali. E fiquei dando aula, que é, na verdade, minha grande missão. Desde que eu comecei, assim, sempre quis dar aula, sempre fui apaixonada por isso. E fiquei lá. E aí, aquele negócio, né? Ficava dando aula à noite. Falei, o que que eu vou fazer mais? Porque eu nunca tive um emprego só. Então, assim, eu fazia mestrado, trabalhava na prefeitura, dava aula. Ou então, dava aula. Eu já tive drogaria, já trabalhei em laboratório, já trabalhei em hospital. Eu brinco com os meus alunos assim, que eu já fui todas as áreas de atuação. Tudo que quiser saber, pode me perguntar, que eu já passei por isso, gente. Então, eu já consigo falar para vocês um pouquinho. Então, eu nunca fiquei assim, né, nessa que eu ficava assim, gente, tô muito parada, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, aí eu falei, vou fazer uma pós de estética, mas não tava com intenção de atuar na estética, era mais por conhecimento mesmo. Eu fiz várias pós-graduações ao longo aí da minha vida, porque eu gosto de estudar, né? Eu gosto de me aprofundar em alguns assuntos que eu acho interessantes. E desde a minha formação, eu sempre fui mais para o lado do cuidado com o paciente, né? Então, quando eu me formei farmacêutica em 2001, me formei na UFMG, o farmacêutico era conhecido como o profissional do medicamento, né? E de lá para cá, a gente vem numa luta, numa vertente de mudar um pouco isso. Por isso, a minha primeira especialização foi farmácia clínica, que é uma das áreas de atuação do farmacêutico que até hoje me beneficia, porque um dos meus diferenciais como farmacêutica que atua na estética é o cuidado com o paciente, é ali na primeira consulta, né, que é um dos temas que eu gosto de trabalhar muito nos meus cursos, que é buscar o porquê, a causa daquilo que o paciente traz para mim como queixa. E isso começou lá na farmácia clínica, que foi minha primeira especialização. E lá na farmácia clínica, então, eu vim procurando colocar o paciente no centro das atenções. Então, dentro do meu consultório hoje, é assim que eu atuo, é assim que eu ensino para os meus alunos, né? Então, desde lá de trás. Então, eu fui fazendo todas essas especializações, buscando muito isso. E quando eu me vi ali, né, só dando aula, né? A gente fala, nossa, só dá aula, né? Eu só estava dando aula à noite. Aí eu falei, vou me especializar na estética. E foi justamente num curso gratuito do meu conselho lá, né, no CRF de Minas Gerais. Por isso que hoje eu sou muito orgulhosa, assim, de estar lá dentro como coordenadora do nosso grupo de trabalho de estética desde 2020, né? E a gente está hoje também com o congresso por causa disso, porque eu acho que eu tenho que retribuir também um pouco, porque foram eles que me deram esse start, né? Olha, vem para a estética que você pode, né? E aí, quando eu descobri, eu falei, gente, isso é legal demais. Porque lá na farmácia clínica, eu aprendi que eu tinha que colocar o paciente no centro e que eu tinha muita coisa para fazer por ele. Só que eu não tinha autonomia para fazer. Tudo eu tinha que pedir autorização para alguém para fazer. Então, dentro do meu consultório de estética, do nosso consultório de estética, a gente consegue identificar uma demanda do nosso paciente, a gente consegue traçar um projeto, um plano de tratamento para ele, a gente consegue executar esse projeto, esse plano, e a gente consegue dar um resultado final para o nosso paciente. Então, é o paraíso, né? Uhum. Claro que tudo tem o ônus e o bônus, né? Eu sempre falo para os alunos, olha, gente, tem aquele negócio do Homem-Aranha, né? Com grandes dons vem grandes responsabilidades, né? Assim? Exatamente. Então, assim, a gente tem autonomia, a gente pode, mas a gente também tem que arcar com as consequências. Por isso que eu sempre trabalho com os meus alunos, com os meus pacientes também, né? Sempre com essa questão da segurança, com essa questão de entregar um resultado, mas trabalhando com a segurança. Então, lá nessa época da minha vida lá, eu me vi, então, numa situação seguinte. Eu dava aula, era professora, e eu queria entrar para estética. E aí, como é que eu fazia? Porque eu precisava de um local para atender. Né? No interior, onde eu estava, eu já atendi em Belo Horizonte, né? Porque Belo Horizonte é bem pertinho, então, assim, como eu já dava aula de pós-graduação, mesmo antes de dar aula de pós de estética, eu já dava aula de pós-graduação de farmácia clínica e tudo, então eu já tinha muitas pessoas que eu atendia dentro da farmácia clínica, ou seja, trabalhando com doença. Aí a gente vem para a estética para trabalhar com a saúde, né? Com a beleza, com o bem-estar. E aí,
eu me vi assim naquela situação, onde eu vou atender, né? E a gente tem alguns caminhos que não são muito legais. Pagar porcentagem para uma clínica, e aí quando você vai fazer a conta, você está pagando para você trabalhar, né? Porque quando eu fiz isso, por exemplo, eu pagava porcentagem em cima do bruto que eu recebia. Nossa. Pensa bem, Lucas. Não dava nada. Não. Sobrava nada. Aí quando eu comecei a fazer a conta, eu falei assim, não, com esse tanto de botox que eu fiz aqui na semana, eu já pago o aluguel de uma sala para mim, né? Mas para mim, na minha realidade, que é a realidade de muita gente hoje que entra para estética, que muitas vezes está ainda em transição de carreira, que eu falo, né? Eu tenho muitos alunos em transição de carreira, principalmente farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, porque estão na sua área de atuação, que às vezes estão ali há anos, mas não estão satisfeitos ali, né? Estão procurando um novo caminho. E eu falo que a estética é fantástica por causa disso. Ela é muito flexível, né? A gente pode atender no sábado, ou trabalha até às 18 e atende depois das 18, né? E você pode começar assim até você evoluir, né? E poder chegar no ponto de repente, se você achar que é interessante, ter a sua clínica, ter o seu consultório, que muita gente hoje já nem acha interessante mais, né? Se for Exatamente. colocar na ponta do lápis, né, Lucas? Às vezes não é. O Rafael sabe muito bem disso. Ele faz muito a questão da parte financeira lá da plataforma. Foi onde a gente debateu muito. Né, Rafael, conta um pouquinho aí. E se apresenta, né, meu querido? Eu vou me apresentar, né? Sou Rafael, CEO da Pocket Clinic. Sou publicitário. E escutando a história aqui da doutora Ana, me lembrei muito de mim também, essa questão do... a gente é generalista, né? Sim. Não se contenta fazer uma coisa só. Tem que estudar, né? Unir essa parte do ensino acadêmico com o empreendedorismo, com novas ideias, com trabalhar a própria carreira, com trabalhar o próprio nome. Então eu estou gostando muito de ver, né? Porque assim, na Pocket Clinic, a gente inicia com aquela ideia de, nossa, o pessoal vai adorar essa solução. Todos adoram, isso é fato. Mas muitos não sabem nem como começar a conquistar e fidelizar os pacientes. Então a intenção desse podcast é justamente trazer pessoas de sucesso, né, claro, no foco na área da saúde, né, e estética, que é onde a gente tem bastante clientes e parceiros que atuam na área estética. Então você é um grande exemplo para todos, né? Inclusive pra gente também, que eu acho, nossa, bacana demais ver, né? Você tava na área acadêmica firme, eu vi que você tem mestrado, aí de repente você vai empreender, vai atender, vai ser speaker, vai dar palestra, dar cursos avançados de estética. Então, é só o limite, né? Não tem limite aonde a pessoa pode chegar. Então, para mim é o desejo que eu tenho para todos os profissionais da saúde que estão fazendo bom uso da nossa plataforma. Você fala assim, gente, você não tem limite nem de CEP mais. Não tem. Se você quiser fazer um curso da doutora lá em Belo Horizonte e abrir uma agenda em Belo Horizonte, você pode. Inclusive, Sim. a gente tem bastante consultório em Belo Horizonte, viu? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também, né? O que é a Pocket Clinic para o pessoal lá de Belo Horizonte que me segue. Eu tenho muitos seguidores em Belo Horizonte, né? E a gente sabe, eu sei, né? Hoje que vocês começaram aqui Uberlândia, mas agora temos Belo Horizonte também, né, Lucas? Temos. A gente está aqui em Uberlândia, em Uberaba, em Belo Horizonte. E estamos num processo de expansão. A Pocket Clinic hoje une tanto o proprietário de clínica como o profissional que deseja realizar os seus atendimentos sem compromisso fixo e maximizando a receita do proprietário de sala. Então, ou seja, vou dar um sinônimo aqui, mas uma ligação é parecido com o sistema de booking do Airbnb, onde o cara disponibiliza a casa dele, alguém vai lá e aluga por temporada e vai embora. O profissional que ele tem a sala dele com períodos ociosos ou tem a clínica com algumas salas disponíveis para locação, ele entra dentro da plataforma, faz seu cadastro e disponibiliza a sala de forma gratuitamente. E o profissional que deseja realizar a locação vai lá, escolhe a sala dele, faz a solicitação de reserva, o proprietário tem que aprovar. Aprovando essa sala, ela já fica apto a fazer o pagamento e, consequentemente, realizar o seu atendimento. Então, é muito simples, é muito tranquilo.
Ou seja, você beneficia as duas pontas, né? As duas Você pontas. beneficia o empresário, você beneficia quem está começando, muitas vezes, ou Isso. que precisa de um local para atender. E o mercado, desde a gente teve essa ideia bem após a pandemia, onde eu comecei a ver essas dificuldades não, essa mudança no mercado, onde um belo dia eu entrei dentro da minha clínica, tem 11 salas, e de repente eu não via mais quem locava as minhas salas. E eu comecei a ver gente, outros profissionais circulando dentro da clínica. E eu nunca me importei de sublocar, porque eu acho que a pessoa ela tem que ter essa liberdade de atender onde é que ela quer. Às vezes está viajando, ou atendia pela prefeitura, Uhum. enfim. E comecei a perguntar para as secretárias: quem que é esse fulano? Quem que é o ciclano? Quem está aqui? Cadê a fulana que aluga, que eu não estou vendo ela? E aí todos elas: não, doutor, é porque está sublocando, porque está fazendo isso. E um belo do dia eu cheguei para uma das minhas colaboradoras lá e perguntei: escuta, você não está vindo mais atender? O que está acontecendo? Eu só Uhum. te vejo aqui sexta, sábado. Você tá bem? Tá tudo tranquilo? Ela: não, porque eu subloco os outros dias, porque eu trabalho na prefeitura. Eu falei: escuta, eu não vou fazer nada, alterar o seu contrato, mas isso tem funcionado, tem dado certo? Tem dado certo e me ajuda a pagar as despesas aqui da clínica. Eu falei: não, Uhum. que legal, bacana. Um belo de um dia eu precisei. Tive que atender alguns pacientes em Araxá e eu demorei 6 meses para achar um consultório para atender. E onde eu tinha três pacientes para finalizar o tratamento e eu tive que pagar R$ 700 em meio período. E aquilo ali me deixou muito indignado. Cara, Uhum. eu fiquei 6 meses para arrumar uma sala, eu tive que pagar R$ 700 por aquilo em meio período. E eu voltando, eu tive a ideia, tive a sacada, já liguei pro Rafa, falei: Rafa, você concorda? O que você acha da ideia? E aí, onde é que a gente startou? A gente ficou num processo de validação durante um ano e meio, não falha a memória, onde a gente fez todo o escopo do projeto, entrevistamos tanto os profissionais como os proprietários, para ver se realmente eles adequavam, gostavam da ideia, se ia usufruir da plataforma. E deu muito certo, a gente fez todas as etapas, lançamos e foi um sucesso aqui em Uberlândia. Acho que depois de 4 meses, né, Rafa, a gente pegou e colocou lá em Uberaba, e Uberaba também já aceitou. E a gente tem um ano e 2 meses de funcionamento, a gente já chegou em Belo Horizonte. Então, assim, é muito bom e dá essa liberdade para ambas as partes. E eu vou te falar o que eu acho mais legal, que é um diferencial, né? Porque tem o cowork, né? Tem Lá em muitos. Belo Horizonte, por exemplo, eu sempre atendi em cowork. Só que o cowork tem alguns problemas. O primeiro é que geralmente você tem que comprar um número de horas, Sim. porque senão fica inviável para você, você paga um valor muito elevado na hora. Eu, por exemplo, quando eu comecei no cowork que eu atendo, ele estava começando, tá tudo novinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. Hoje está sucateado. Por quê? Porque é uma rotatividade muito grande de profissionais, mas não está tendo, né, aquele cuidado, que é diferente de um proprietário que está sublocando o espaço dele, porque para ele não é interessante sucatear o espaço dele, Perfeito. É isso né? mesmo. Então, assim, eu como profissional sinto, assim, que o dia que eu vou atender o meu cliente, eu não me sinto à vontade, né, com o meu cliente lá, porque eu não estou entregando o melhor para ele. Uhum. Então, isso eu acho super importante. E também a questão de você poder comprar 1 hora, 2 horas, né? O dia que você precisar, de você procurar na área que você quiser, por exemplo. Eu não fico fixa num local, né? Eu posso atender meu paciente em vários locais dentro de Belo Horizonte, de acordo com a minha necessidade, ou com a dele, ou com a de nós dois, né? Não, Então, Ana, isso é imagina um fantástico. cenário onde, independente se a pessoa formou agora ou não, se ela já tem muitos anos de carreira ou não, onde ela tenha a liberdade de realizar os seus atendimentos num lugar que ela quer e pagar somente pelo Uhum, aquele espaço que ela precisou utilizar. exato. Sendo que a gente sabe muito bem, isso aí tem dados até do Sebrae, para se montar e manter um consultório aberto, gente, a gente que tem clínica sabe o quanto é oneroso manter ou até mesmo construir para quem formou uma sala. É extremamente caro. Uhum, E hoje a gente não precisa mais descapitalizar para você ter uma sala ou até mesmo manter, para você realizar os seus atendimentos. Um profissional, quando que ele forma hoje,
Para ele montar uma sala básica hoje, isso aí eu vou falar da minha área de odontologia, R$ 300.000. Sim. E para manter um consultório aberto, 6 mil. Para atender na Pocket Clinic, é só o preço que ele precisa. Isso é um consultório Básico. bem enxuto, né? Bem enxuto. Com pouca equipe, coisas do tipo. Exatamente. E eu gostei muito que a Ana tocou no assunto coworking. Os coworkings da saúde, eles estão crescendo, né? Tá Sim. surgindo coworking para tudo quanto é lado. E eu notei alguns que, de fato, não prestam tanta atenção a esses detalhes, à manutenção correta. E, por outro lado, tem vários coworkings que surgiram com muito capricho, que estão tendo dificuldade também em conquistar profissionais para trabalhar lá. Uhum. Por quê? Como eles estão caprichados, eles estão trabalhando com um preço um pouquinho diferente dos coworkings de alto giro. Então, esses estão virando nossos parceiros na Pocket Clinic. Isso. Então, assim, eles estão aderindo a essa questão mais flexível, sem essa necessidade de fechar pacote. Não estão trabalhando só por horas. Eles gostam da nossa ideia de fechar um período do dia, ou fechar um dia inteiro, 2 dias seguidos, sem ter que fazer o compromisso de tantos dias ou tantas horas por mês. E, assim, eu tô vendo que a gente está ajudando as duas pontas. A gente recebe feedback. Porque, Tá assim, muito para quem legal. está começando uma clínica também, vocês sabem que eu inaugurei minha clínica em dezembro, né? Uhum. Então, assim, Parabéns. pra gente que está começando também, né, nesse mundo aí, é complicado, né? Até você conseguir. E, assim, esse sistema de parceria, ele é muito bem-vindo em todas as áreas, né? Então, hoje, dentro das clínicas de estética também, geralmente você trabalha com parceria com outros profissionais, né? Que é o que a gente faz muito lá na clínica. Então, assim, se a minha clínica fosse em Belo Horizonte, eu já estava dentro da Pocket Clínica há muito tempo, né? Porque ia ser uma vantagem grande para mim E de networking, trazer. de tudo, né? Exatamente, Fantástico. né? E Então, essa assim, flexibilidade que a gente apresenta, diferente dos coworks, que a gente dá disponibilidade para o profissional realizar o atendimento por hora, por período e o dia. E não tem pacote. Então a pessoa ela pode reservar a sala dela no mesmo local até 1 ano, tranquilamente, e ela pode só reservar naquela semana. Ela é livre para fazer quantas solicitações de reserva ela quiser. fantástico. E dá liberdade para o profissional também ter essa maximização de receita numa sala que estava parada. Porque eu bato muito na tecla para o profissional quando a gente faz as reuniões. Sala parada é dinheiro perdido. Não tem como você ganhar dinheiro com a sala parada. Mas eu atendo na prefeitura, eu não quero dividir os meus materiais, eu tenho medo de roubar. Gente, isso é caso de polícia. Se roubar é caso de polícia, igual a sua casa, normal. Se fosse assim, o Airbnb não teria dado tão certo. Exatamente, E eu digo mais, Mesma Lucas, coisa. todo consultório, ele é um ambiente público, né? As pessoas circulam ali dentro. Então você já está suscetível a pessoas diferentes, seus próprios pacientes. Sim. Então por que não abrir para um profissional, né? No caso da Pocket Clinic, a gente ainda tem os campos ali para o preenchimento do conselho que a pessoa é submetida, né? Uma foto, uma mini biografia. Não é uma aprovação instantânea, né? O proprietário do espaço pode conversar com essa pessoa para descobrir um pouquinho mais sobre ela antes. E depois tudo fica mais fácil, né? A gente vê muita recorrência. As pessoas gostam daquele espaço e voltam a alugar ali. Isso. E assim, tivemos alguns cases de sucesso, Ana, de profissional que começou com a gente o ano passado e ela conseguiu, igual você falou, atender num espaço bem adequado para o negócio dela. Né? Ela trabalha com rinomodelação, né? Isso. Ela é dentista, Ela é especializada na área estética. E ela teve muito sucesso. Né? Eu achei isso incrível. Né? Pena que ela não está muito disponível, que eu também quero gravar um podcast com ela, porque a gente viu ela crescer. Né? Então, assim, E ela é um case de sucesso nosso, fantástico. empreendedorismo puro. Né? Isso que vocês estão proporcionando, né, para os profissionais. Eu falo que eu penso muito nos meus alunos que estão começando, porque eu sou meio mãe, sabe? Sou aquela professora meio mãe, quero ajudar todo mundo. Já tem um tempo, por exemplo, que nas minhas redes sociais eu não falo mais sobre coisa técnica. Né? Eu estou agora com alguns mentorados, né? Estou fazendo algumas mentorias individuais, muito voltadas para essa parte de como que você vai evoluir. Porque eu cheguei à conclusão, nessa altura da minha vida, que eu já fiz tanto curso, que eu já estudei tanto, a técnica,
é muito importante. A gente precisa da técnica, mas a técnica não é nada se você não souber vender, se você não souber precificar, se você não souber buscar ferramentas e estratégias para que você consiga se manter. Porque de que adianta a gente ter uma técnica perfeita se a gente não consegue viabilizar financeiramente o nosso negócio? Então, assim, é uma coisa que eu vou lançar um projeto aí em breve, né? O pessoal vai ver, que é a mentoria, mais especificamente focada nisso. Não tem técnica, gente. Não tem técnica. A gente vai falar de gerenciamento, gestão do negócio, gestão financeira, administrativa, gestão emocional, porque a gente precisa também, e muito, né? Eu falo que a gente que é empreendedor, né? Que é empresário, empreendedor, a gente começa todo mês com aquele susto, né? Eu tô no vermelho quanto esse mês? Você já começa o mês no vermelho. Então, hoje, por exemplo, meu o último curso que a gente fez foi um workshop a respeito de como a gente conseguir ter uma renda fixa no nosso negócio para justamente a gente não começar o mês no vermelho. É um lucro previsível, né? Exatamente, você tem uma previsibilidade do que você vai ter ali de entrada no seu negócio. E é perfeitamente possível, e eu mostrei isso, né? A gente está com um grupo ainda em andamento, né? O pessoal do workshop. Eu dou um workshop que chama 10 Passos da Consulta Estética de Sucesso, que é uma coisa que o pessoal, por incrível que pareça, também tem muita dificuldade com a questão da consulta, né? Que é aquilo que eu falei para vocês que vem comigo lá de trás, né? E que para mim é o ponto primordial, é onde você consegue estabelecer todas as necessidades do seu paciente, consegue ganhar a confiança desse paciente, ganhar a fidelidade desse paciente, inclusive é ali que você começa, né? E principalmente os dentistas, né, Lucas, tem a dificuldade com a consulta, cobrar consulta, porque não tem isso culturalmente, né, ali, o pessoal vai lá, senta lá, abre a boca e eu quero um orçamento, né? O dentista É ele complicado, é um caso à não é? parte. Mas não Dentista. é só o dentista, não. Como eu tenho alunos de todas as áreas, né? Eu tenho aluno fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico. Farmacêutico tem mais dificuldade. A gente fica lá no balcão da farmácia entregando tudo que a gente sabe de graça o dia inteiro. E é isso mesmo. Não é? O dentista, quando ele não cobra a consulta, ele entrega tudo de graça. Não, pra e ele. sabe o que eu acho interessante? Que assim, né? E vocês têm um custo, né? Vocês abrem aquele material todo esterilizado, Tem. né? Caro. Nossa, Tem. pra avaliar. Para fazer as avaliações e não cobra, né? Então, assim, é uma questão cultural que a gente precisa. Então, nesse workshop eu trabalho muito isso, e aí a gente defino com cada um os protocolos que você pode ter dentro da sua clínica, onde você vai fazer um planejamento para o seu paciente anual. Então, hoje, eu tive a felicidade, né? E a honra de participar de alguns congressos internacionais o ano passado e o ano retrasado. Inclusive, fiquei muito feliz porque eu fui convidada pela Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, né, para ir lá dar um curso para eles. E foi fantástico porque você vê, né, uma outra realidade dos colegas. E o que a gente viu nesses congressos internacionais, nessa caminhada que a gente fez ali fora, na Europa, Estados Unidos e tal? A tendência da estética é menos é mais. Então, isso foi há 2 anos atrás. Hoje a gente vê nas redes sociais as influencers tirando os preenchedores, né? Não é assim? Mas isso lá, 2 anos atrás, eles já falavam isso. Né? Já tinha começado a ser estudadas as questões que estavam envolvendo essas incompatibilidades, muitas vezes, esses casos, né, de edemas tardios, enfim. Mas não é só isso, é a tendência de naturalidade. Então, para você fazer isso, você tem que conduzir esse seu paciente para se cuidar o ano inteiro, não é só ir lá e fazer um preenchimento e ir embora. Então, com isso, abriu um leque para nós, enquanto profissionais, de poder mostrar para o paciente que ele pode e deve estar conosco o ano inteiro. Um tratamento contínuo. O tratamento é contínuo. E ele gera receita o ano todo. O ano todo. Isso então, é fantástico. você tem
o seu paciente que chegou hoje, vem aqui, eu vou fazer o seu plano para 12 meses. E ele não parcela em 12 meses, ele vai pagar mensalidades. Sabe como é que eu não fechei e não quebrei na pandemia? Foi por causa disso. O meu consultório ficou fechado 4 meses, mas eu continuei recebendo, porque os meus pacientes eles não estavam pagando para mim do procedimento que eles fizeram. Não, ele está pagando um plano de tratamento que eu fiz para ele. Como se fosse um consórcio. Tudo nasceu da ideia de um consórcio, sabia? Que foi uma cliente minha que me pediu, falou, Ana, era minha manicure. Eu queria fazer botox, mas eu acho caro. E para eu tirar o valor inteiro do botox assim, não dá e tal, você podia fazer um consórcio. Eu gosto de pagar consórcio. Aí eu pensei, falei, mas consórcio não vai dar certo, porque consórcio, se um parar de pagar, né, dá aquele problema, né? A rede cai. E é desse modelo mesmo. Isso. Aí a gente criou o Clube do Botox. Hoje todo mundo fala de Clube do Botox, né? Eu fiz o Clube do Botox lá antes da pandemia. Foi ele que me segurou. Não, aqui em Uberlândia é febre. Tem muito. E aí, mas o meu Clube do Botox naquela época, eu fiz um plano para a pessoa ter 2 Botox no ano. E aí eu fiz com o que eu fazia. O que eu fazia na época? Gente, o que eu fazia na época? Eu fazia limpeza de pele, eu tinha um aparelho de laser. Eu nunca fui ter muita tecnologia na minha clínica. Por quê? Por causa do jeito que eu comecei. Eu comecei com um pé aqui e outro lá. Então, eu não podia ficar investindo muita coisa que eu nem sabia se eu ia ficar naquilo ali. Eu tava meio que testando, sabe? Validando. E aí, aí eu comecei a ser professora de pós-graduação também nessa área. Então, além da faculdade, eu dava aula na pós também. Então, todo final de semana viajando, tinha a clínica e a faculdade no meio da semana, até que eu larguei a faculdade para ficar de vez, né? Então, o que acontece? Eu montei com o que eu tinha, que é o que eu ensino para os meus alunos hoje. Nesse workshop, por exemplo, a gente está fazendo isso. Cada aluna vem e fala, o que você tem? O que você tem aí dentro da sua clínica? Eu tenho uma aluna, Lucas, que não faz nem Botox. É bem compreensível. Ela não faz Botox e a gente montou protocolos para ela oferecer para os clientes dela. Mas eu acho, assim, que não é só da área da estética, na área da saúde no total. Tem que ter algum tipo de matéria dentro das universidades ensinando tipo de gestão. Ai, Jesus, isso aí é o que eu... Isso é Gente, eu lembro da minha aula de economia na faculdade. Meu Deus. Tem que ter algum tipo de matéria. E não é só por conta da estética, da odonto, da medicina. Vou citar a medicina. A gente conversa com vários médicos. Eles não sabem quanto que ganham. Nossa. Eles não têm ideia. Como a maioria deles, o faturamento é o mais elevado, eles não se preocupam. Uhum. Só que eles não sentam na mesa, colocam, faz o cálculo certinho daquilo que entra, que sai, e fala assim, cara, eu tô perdendo dinheiro. Ou eu tô gastando mais do que eu devia. Não faz nem pesquisa de mercado daquele material que ele vai comprar. Porque é prático, é mais fácil. Então, tem que ter essa matemática, tem que ter esse controle financeiro que todo profissional da área de saúde tem. A plataforma, sim, ela oferece esse tipo de controle. Tanto para o profissional que ele tem a sala, como do proprietário que tem a sala, como do profissional que vai atender. E tem vários meios hoje em dia no mercado que faz até tipo de precificação de procedimento. A gente teve uma live esse tempo atrás com o Marvel, que ele tem um sistema onde você fornece todos os dados de gasto da clínica e ela consegue fornecer quanto que você tem que cobrar de cada procedimento. Olha a facilidade, a praticidade que hoje a gente tem para a pessoa fazer o processo de gestão. E dentro desse projeto que você tem, a gente também tem aqui em Uberlândia. A gente fomenta muito empreendedorismo, gestão. Essa doutora Giovana, que é um case, o Rafael sentou com ela várias e várias vezes e deu dicas para que ela fizesse todo o processo de alavancagem, né, Rafa? Da própria carreira. Acho que é melhor ser contado. Porque o que eu falo muito, a gente conversa com muitos profissionais da saúde. A gente está validando, né, uma plataforma para eles, então a gente precisa conhecê-los. O que eu falo muito para eles a parte mais difícil você já fez, já escolheu uma carreira, já tem uma formação acadêmica, porque a maioria é de formação nível 3º grau, já fez algum nível de especialização. Então, o que você tem que fazer agora? Mostrar para as pessoas que o seu trabalho é bom,
que você entende disso, que você vai trazer benefícios para essas pessoas, né? Sejam benefícios estéticos, sejam benefícios de reabilitação. E elas falam assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei, ó, primeiro de tudo, vamos pensar que você presta um serviço e pensa como se seu serviço fosse uma empresa. Você é uma empresa, né? Que tempo você vai se dedicar a organizar sua empresa, a parte de finanças, a pensar em como divulgar isso, como mostrar para as pessoas o que você já fez, o que você está fazendo, até onde você pode chegar. Pensar, igual você falou mais cedo, novas formas de monetização, né? Sem precisar ser essa cobrança prática. Você pode pensar em novas formas. E tudo adequado à sua carreira, ao seu estilo, ao que você deseja no futuro. É porque tem gente que quer atender o resto da vida. Tem gente que simplesmente quer administrar uma clínica. E tem gente que quer ser speaker de evento. Então é o seguinte, E a tá melhor tudo maneira bem. é... Tá tudo bem, é só Tá tudo planejar, né? lindo. É Isso aí que você trabalhar. falou é planejar, É né? planejamento. Planejar o que você quer. É empreender, de fato. Mas são coisas tão simples que a gente chega a debater até o tipo de investimento e abordagem que a pessoa tem que utilizar. Não sabem, não sabem. Então chega lá, vamos conversar. Como que tá seu Instagram, por exemplo? Aí você abre o feed do Instagram da pessoa, tem foto dela na balada, tem foto dela fazendo qualquer tipo de coisa, menos os procedimentos que ela faz. A abordagem Muita que ela cerveja, utiliza. né, Lu? Então, Eu falo com os meus alunos que antes a gente pedia o currículo das pessoas, né? Hoje a gente pede o Instagram. E isso é fato. Não adianta falar, eu não tenho um Instagram profissional. Então você tem que começar, porque é ali que as pessoas vão te procurar para saber se você é um bom profissional ou não. É a partir dali. é o É cartão o de primeiro. visita hoje em dia. É o primeiro. Até para tirar visto tá assim, viu? Para os Estados Unidos. Eles já olham a rede social e falam, opa, será que você é uma boa pessoa que vai entrar no meu país? Eu acho que o raciocínio é o mesmo do paciente, né? Sim. Deixa eu olhar a postura desse profissional. Isso é pro bem e é pro mal, né? A gente sabe disso, né? Essa semana mesmo eu estava questionando no meu Instagram que eu já tô assim passada com algumas coisas, né, no Instagram. Não só no Instagram, né, nas todas as redes sociais. Então assim, é muito complexo isso, mas a gente tem que entender que é um caminho sem volta, não tem como você brigar com isso, né? Você tem que pegar aquilo que é bom para você e usar com sabedoria, né? Eu falo com os meus alunos, no final da minha aula tem uma frase. A frase é assim, que você tem que usar tudo que você aprendeu ali com sabedoria. O que que é isso, né? É o seguinte, a gente aprendeu, ou pelo menos a maioria dos meus alunos que eu pergunto, sabe que o tomate é uma fruta. Você sabia que o tomate é uma fruta? Sabia. Sabia? Pois é. Você põe o tomate na salada de fruta? Não. Não. Então, você tem o conhecimento que tomate é uma fruta, mas você não coloca ele na salada de fruta. Ou seja, você usa ele com sabedoria. É isso. Então, a gente tem que ter sabedoria para utilizar as coisas. O Instagram, as redes sociais, tudo tá aí para a gente utilizar. Só que tem gente que usa pro bem, tem gente que usa pro mal, né? Então, a gente, enquanto profissional, a gente tem que entender sobre isso, tem que estudar um pouco sobre isso mesmo, não tem como, a gente tá na era do digital, né? E a gente precisa compreender como que a gente vai trazer isso pro nosso lado, né? Como que a gente vai usar isso com Ainda sabedoria. puxaria um outro fio. É que muita gente acha que é postar o dia todo, é fazer muito conteúdo. Eu sempre falo, gente, calma. Vamos usar a sabedoria, né? Vamos determinar o tempo e a energia que a gente vai usar para cada momento da nossa vida, da nossa semana profissional, do nosso dia útil. Porque produzir conteúdo é demorado. Sim. Dá um trabalho danado. Mas o que mais chama atenção? Onde que você mais se destaca? Põe uma energia naquilo ali, divulga aquilo com capricho, com cuidado, e depois volta a atenção para o seu paciente, para o seu espaço de trabalho, né? Para alugar uma boa sala na Pocket Clinic, se você ainda não tiver o seu espaço. Pensa em todo o ambiente, mas principalmente na sua energia, né? Sabe por que eu acho, Rafael? É o seguinte, a gente está falando de concorrência, né? De mercado. Né? As pessoas falam, tem muita clínica de estética, tem muito profissional trabalhando com isso, enfim. Eu nunca me preocupei com isso. Por quê? Porque eu sou uma profissional que eu tenho um perfil muito determinado,
Quem vai na minha clínica, quem vai na minha sala, quem vai me procurar são pessoas que procuram determinada coisa específica. Então, as pessoas. Eu vi, é lógico, né, é um perfil diferente, igual você falou, né? Eu sou professora, então as pessoas me procuravam muito por causa disso. Eu via isso, né? Eu perguntava, por quê? Não, porque fulano falou que você trabalha com isso e tal, e que você é professora e tal. Autoridade Isso, ali, né? exato. Então, o profissional, se ele não é professor, e se a autoridade dele não vem disso, ela tem que vir de alguma outra coisa. Então, é Perfeito. essa autoridade que ele tem que mostrar ali. Só que você é que vai definir o profissional, o paciente que vai te procurar. Então, eu falo isso com os meus alunos o seguinte, olha, se você quer competir com o preço da esquina, você só vai trazer pessoas que querem preço. Você não vai trazer pessoas que querem qualidade de serviço, que querem, de repente, um material de maior qualidade, que querem uma atenção especial. Existem clínicas aí que a gente sabe, né, que trabalham com volume. Então, você não sabe nem o nome da pessoa que você está atendendo ali. E tá tudo bem, igual eu falei. Hoje eu falo que eu sou muito apaixonada com a estética porque ela realmente é muito eclética, né? Ela cabe todo mundo de todos os pensamentos. Por exemplo, se você quer ser CLT e quer trabalhar na estética, você pode. Então, assim, eu falo com os meus alunos, olha, tem que ter perfil para trabalhar, para ser empreendedor, para dar as caras de começar todo mês no vermelho. Não é qualquer um que dá conta disso. Eu tenho meu emprego, eu tenho meu concurso, eu tenho... Uma estabilidade X, sua estabilidade. né? Você pode continuar com ela e trabalhar na estética. E isso que é o legal. Hoje tem nichado muito também o público. Não adianta, você falou bem. Você pode atender o público que você deseja. Uhum. Então, na odontologia, por exemplo, a gente tem essas clínicas populares, onde o público dela é muito bem específico. A não ser numa região, numa micro-região, que aí foge um pouquinho dessa regra, mas o público A, ele não quer saber quantas vezes parcela, ele quer saber o que ele vai ganhar de desconto no pagamento à vista. É muito simples. E no público B, C e assim por diante, ele quer saber quantas parcelas, se a parcela cabe dentro do bolso dele. É simples, é muito bem dividido isso. E o público C, B e C, ele sempre quer ganhar alguma coisa. Não é só o tratamento, ele sempre quer ganhar alguma coisinha por volta, por fora. E a pessoa que ela sabe disso, ela já determina qual é o público-alvo dela. Sim. Ela consegue nichar. E essas clínicas populares, elas já estão puxando realmente todos esses públicos. B e C. Por quê? Dividir 24 vezes. A forma e o valor dos produtos que elas compram é completamente mais baixo do que uma outra clínica convencional. Eu não sei se na estética é dessa forma também, uma clínica ou uma rede também funciona, acredito que seja assim também, porque a quantidade que compra é muito maior. Então, se eu pago, por exemplo, no implante X, ela vai comprar o mesmo implante pagando menos da metade daquele valor que eu estou comprando. Então, é por isso o valor é mais barato. E eu acho que é tudo uma questão também de qualidade de atendimento, qualidade de um monte de coisa, né? Porque você vê aqui, você vai... eu, por exemplo, trabalho com depilação a laser na clínica. A gente tem franquias de depilação a laser. Lá na minha cidade tem uma em cada esquina. Por que as pessoas vêm fazer comigo? Não é mais barato, né? Não é mais barato. Agora, tem algumas nuances que a gente tem que ver. Primeiro, é o atendimento. Segundo, não sei se vocês sabem, mas nem sei se eu posso falar isso aqui. Se não puder, você corta. Mas, por exemplo, essas clínicas, muitas delas, você paga o pacote e depois você não consegue agendar, você sabia? Não. Overbooking. Eles trabalham com um volume tão grande, porque o valor é muito pequeno, então o volume tem que ser muito grande, que depois o paciente não consegue agendar. Essa é a grande queixa dos pacientes. É a grande queixa. Eu tenho pacientes na clínica que eles vão para lá, eles já foram, aí vão, aí voltam, por 2 motivos. Primeiro motivo, não consegue agendar. Segundo motivo, não tem resultado.
Por que não tem resultado? Porque geralmente, como é um fluxo muito grande, tem a questão da atenção do atendimento, né? Então, assim, especificamente falando de depilação a laser, tem algumas particularidades. Então, você tem que evoluir a fluência do aparelho, para você ter um resultado. Então, como não acontece isso lá, as pessoas acabam não tendo resultado. Porque não tem esse tempo de qualidade com o paciente para saber, olha, como Feito é que na foi? correria, né? Como é que foi a evolução, né, da última sessão para agora? Se está evoluindo, se não está. Então, assim, é outro tipo de atendimento, né? É aquilo que a gente fala assim, você vai fazer um botox, ele te chama pelo número, não é pelo nome, né? Nossa. Então, isso aí, mas tem público para isso? Tem. Só que aquele público que vai lá não é o público que eu quero para mim. Então, por que eu vou preocupar com aquilo? Eu não preocupo com aquele público de lá. Eu faço um paralelo grande na área médica, né? De experiência própria mesmo. A família tem plano de saúde, tudo certo. Filho de 5 anos. A médica pediatra dele é particular. Uhum. Apesar de ser um convênio com uma grande abrangência, demora meses para você conseguir uma consulta com o pediatra. E a consulta é super rápida e prática. Uhum. A minha médica particular, que eu falo que é minha médica, né? Pediatra é mais médica mais dos pais dos que pais dos que dos filhos, A consulta é 1 hora e meia a 2 horas. Ela olha o menino da unha do pé à ponta do cabelo. Que pai que não sente aliviado de ver uma coisa dessa? Então eu acho que isso tudo a gente pode jogar para todos os atendimentos da área da saúde, pensar nessa jornada do paciente, né? O que ele deseja, para onde que ele onde que ele quer chegar com um tratamento, com um atendimento que for. Eu, enquanto pai de criança pequena, eu quero o meu filho analisado da unha do pé à ponta do cabelo. Exato. E eu pago particular mesmo com convênio no bolso. O convênio é basicamente para pagar exames. Então eu acho que a gente pode jogar esse paralelo para todas as áreas. Eu penso em estética. Gente, estética. Imagina eu, mesmo que seja algo minimamente invasivo, eu estou mexendo na minha pele, no meu rosto. Eu não quero ir para uma franquia, gente. As minhas clientes falam assim, Meu Deus. eu não vou em outro lugar de jeito nenhum, não sei o que eles estão colocando dentro do meu rosto. Você já imaginou? É muito, realmente, é uma coisa muito. Você tem que ter muita confiança na pessoa, né? Porque a gente vê casos e casos aí, né? De procedimentos aí que deram errado, ou que muitas vezes deram alguma complicação, que, infelizmente, a gente vai ver e realmente o profissional não foi responsável, né? E as pessoas nessa busca por lucro, né? Por ganhar mais, e talvez ganhar mercado também, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, fazer um valor muito discrepante do valor do mercado para poder ganhar mais clientes. Mas não existe milagre. Alguém está pagando essa conta, né? E são duas pontas. O proprietário que quer fazer volume, que quer lucrar mais. E, infelizmente, hoje os profissionais da área da saúde dependem desse tipo de negócio para que eles possam pagar as contas. Esse é o principal problema. E falo a real, o meu sonho mesmo é tirar o profissional da área da saúde desse limbo, onde ele tenha total liberdade de focar no principal, no paciente, onde você abordou bem, eu volto a repetir, onde ele não comece o mês sem saber como ele vai terminar. Uhum. Ele tenha total liberdade e tranquilidade para realizar os atendimentos dele, focando só no paciente. Uhum. Porque ele não tem nenhum tipo de conta. E hoje a pessoa, quando ela fica refém desse sistema de franquias ou de clínicas populares, enfim, eu tenho a certeza, Ana, que ele não está lá porque ele quer. Ele está lá porque ele precisa. Sim. E ele só ganha no montante. Ele não ganha na qualidade do serviço. Tem de 20. Nossa, 20 me deu R$500. Os R$500 eu pago uma luz. Não, eu acho totalmente. Eu não acho que ganha. Sinceramente, eu acho que você colocar na ponta do lápis não ganha. Provavelmente não. Mas eu tenho uma mensagem para quem está trabalhando aí nas franquias, na correria. Né? Diga. Que é a coisa que eu aprendi na época lá dos inícios dos estudos de marketing, um pouquinho de gestão também. Gente, vamos trabalhar nossos sonhos, né? Nossos grandes objetivos para o futuro. A gente começa com pequenas metas, né? Vamos lá, eu tenho uma conta para pagar, meu custo de vida
relativamente baixo, então eu trabalhar nessa franquia aqui, eu pago as contas. Mas qual que é o meu sonho? Como é que eu vou chegar lá? Vamos traçar algumas metas. Beleza, eu quero muito atender pacientes particulares com qualidade. Gente, que tal então, sei lá, pegar uma sala na Pocket Clinic, num sábado, e atender um familiar? Aí eu atendo esse familiar, presto um bom serviço, documento, mostro para mais pessoas que eu fiz. E com isso eu posso começar a crescer a minha rede com querendo ou não, um investimento controlado. Sim. Né? Então você começa com pequenos passos, meta por meta, até chegar no seu grande objetivo e não precisa parar com tudo. Você pode continuar prestando serviço, porque nem todo mundo nasce com patrocínio, né? Ou casa com alguém rico. Então tem que começar por algum ponto. Mas o fato é, gente, aquele sonho, aquele grande objetivo, mantenha ali. E trace metas para chegar até lá. A gente fala na inovação muito dos KPIs, né? Então, assim, é a mesma linguagem, só que metas, coisas curtas, realizáveis, vai de pouquinho em pouquinho, sem enfiar os pés pelas mãos e trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com qualidade. Entra muito dentro do projeto de gestão que você fala, e a gente aborda aqui também. E quando você começou a falar, Rafa, eu lembrei de um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu acho que para mim é um dos livros mais básicos e simples que você pode dar para uma pessoa que está na faculdade ou até quando sai do colegial. Como você faz a divisão dos ganhos? E bem simples. 10% do que eu ganhar vai ser destinado a eu guardar, 30% vai ser destinado a eu viajar, comprar roupa, usufruir. Se eu estiver devendo, eu vou pagar os meus devedores. A gente tinha que aprender isso aí no pré-primário, né? Deveria. E a gente que é da área da saúde sabe muito bem. O profissional da área de saúde não sabe, não quer saber até na hora que a conta bate forte. Sim. Eles não têm essa noção. Fecha o olhinho e faz assim, meu Deus, vai dar para pagar esse mês? Isso que o Rafael falou é o que acontece. Eu vejo assim, a pessoa formou, né? Aí no nosso caso aqui, como tem que ter uma especialização, né? Saiu ali da especialização e tal. E eu quero atender, eu quero começar. Eu quero. Aí entra nessa corrida dos ratos, né? Que a gente fala. Ciclo vicioso, né? Que não para pensar nisso que o Rafael falou. Onde que eu quero chegar? A pessoa só tá ali, eu tô trabalhando. Até quando que você vai dar conta de ficar trabalhando esse volume todo para pagar suas contas? Então, se você não para e não pensa nessas questões que o Rafael levantou muito bem, vai chegar num ponto que você não vai dar conta mais de continuar naquele ritmo e você não vai ter nada. O que você construiu? Energia, motivação. E o que você construiu? Né? Onde você chegou? Então, assim, talvez hoje a gente esteja evoluindo para um modelo de negócio que, quem sabe ali na frente, a gente nem ser proprietário da sua própria clínica não seja o melhor negócio, né? Talvez. É uma opção muito Talvez, viável. porque as coisas estão evoluindo, né, de uma certa forma que tá tudo tão... É aquilo que ele falou. Cada hora você tá num lugar, então cada hora você pode atender num lugar. Você não precisa também ficar preso fisicamente, né? Uma das coisas que as pessoas que vendem riqueza aí, né, no Instagram vendem tanto é a tal da liberdade geográfica, né? Então, assim, eu tenho liberdade geográfica na minha posição como professora. Eu tô aqui, tô dando uma aula, né? Posso estar em qualquer lugar, posso dar uma aula, né? Agora, para eu atender os meus pacientes, eu posso ter essa liberdade geográfica também. Agora pode. Né? Agora pode. Isso é fantástico. Isso é muito bom. E é só profissional da área da saúde que até então não tinha isso. Abordando essa liberdade, a gente brinca muito da questão você vai tirar férias, vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. Vai que um filho, uma filha, enfim, caia e se acidente lá e quebra o dente. Vou falar da minha área. Uhum. Eu tenho total autonomia de alugar um espaço e fazer restauração com o amor e o carinho que eu acho que a minha filha merece para estar recebendo aquela restauração. E não pagar, às vezes, para um profissional que eu não conheço. Uhum. Esse é um tipo de liberdade que a gente pode ter também. Uhum. E além de realizar os atendimentos, viajar, ou você ter autonomia para não
querer ficar estabilizado em um lugar só. Então isso é muito bom. É fantástico esse tipo de abordagem, né, Rafa? Eu acho lindo, liberdade, né? Até a gente tem alguns dados de pesquisas que a gente coloca sempre na nossa apresentação. 82% dos profissionais em geral desejam ou já têm algum recurso relacionado à flexibilidade. As pessoas, elas não querem ficar nos quadradinhos. É isso que eu tô falando. A gente está Elas querem navegar evoluindo por aí. nesse sentido. É. A gente está evoluindo nesse sentido, né? E é natural, o mundo está mais conectado, é mais fácil viajar. Hoje em dia, você em Belo Horizonte está vindo para um congresso, tá certo que é um congresso estadual, né? Mas está vindo para um congresso em Uberlândia, você chegou a abrir a agenda aqui de atendimento? A minha? Toda É. hora. Tá com a agenda aberta. Ah, não, você tá falando para eu atender Pra aqui? atender. Ainda não, gente, mas a gente pode abrir, né? Aí, ó, tá vendo? É uma ótima ideia. Já estamos aí, ó. Pode mandar. produzir. Vamos criar a demanda. É o que eu falo. Seja para professora, seja para speaker, né, palestrante que vai viajar, ou seja para o próprio aluno. Vou fazer uma especialização, não sei aonde. Mas você sabe que isso é fato. Em todo lugar que eu vou dar aula, sempre vem um aluno no final e fala: você atende aqui? Né? Então, assim, hoje isso é possível, apesar de que eu atendo paciente de Portugal, por exemplo, hoje. Né, que a gente atende online, eu tenho uma pessoa lá que faz os procedimentos, eu monto o planejamento, a pessoa faz, eu faço as prescrições. Agora, esse ano que vem, a gente vai para lá também de novo, para dar aula, para um monte de coisa e para atender também. Né? Então, assim, a mesma coisa pode ser aqui, por exemplo. Portugal, aguarde a Pocket Clinic. Aí, ó. Estamos de olho. A área da saúde está bem Aqui próxima lá. também. Tá dentro do pode escopo, acontecer. né? Como diz vocês. Tá dentro dentro do do escopo do planejamento. Isso aí. Ana, puxando um pouquinho a sardinha para estética, que conselho que você daria para uma pessoa que acabaram de se formar tanto na questão da farmácia, enfermagem, odontologia, que está se especializando na área da estética, na ROF, que é da área de odontologia, fala ROF, eu não sei da farmácia, me desculpa. Qual que é o conselho que você daria para essa pessoa empreender a própria carreira? Dela começar de uma maneira certa, onde nós cometemos os erros lá atrás, para ela não cometer os mesmos erros e já pegar um atalho e crescer mais rápido na vida. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos é: pensa em focar em alguma coisa, porque a estética é muito ampla. Né? Na odontologia, ainda eles trabalham só com face, cabeça, pescoço. Pescoço não, né? O cabeça e pescoço pega. Pega. Então, por isso que chama harmonização orofacial. Né? A gente, farmacêutico, biomédico, enfermeira, enfim, a gente pode trabalhar com corporal, capilar, facial, é muita coisa. Então fica aquela questão, se você trabalha com tudo e você não é bom em nada, né? Então, eu gosto muito de pensar nessa questão de focar em alguma coisa. Segunda coisa que eu falo é: não sai comprando um monte de coisa, gente. Como eu disse, né? Quando eu comecei, eu tinha 2 aparelhos só. Não foi com esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Hoje eu sei disso, pela vivência que eu tive, mas na época era porque eu não queria, porque eu estava, né, naquele momento ali do... Não é teste, não? Como é que você falou? Validação. Validação, né? Tem uma palavra mais bonita. Então, eu estava validando. Mas eu acho que é uma grande besteira que eu vejo muita gente cometendo aí, que é sair comprando um monte de máquina. E máquina, hoje, ela é o top do mercado. Amanhã, ela não é mais e você não consegue vender nem pela metade do preço. Exatamente. Então, assim, existem tecnologias que eu acho super importantes e que realmente a gente precisa investir, mas tem que pensar muito bem. E quando a gente está no começo, eu, por exemplo, estudei com pessoas lá na minha pós-graduação de estética, que eu fiz 2, e na época, eu lembro que tinha pessoas na minha sala que o pai era rico, montou uma clínica cheia de coisa para a pessoa. Pergunta onde está essa pessoa hoje. Nunca mais vi. Né? Então, assim, não é questão de você ter o dinheiro para comprar. É a aplicabilidade daquilo, né? E também a gente tem que pensar que equipamento, ele vai depreciando, né? Assim, então você compra ele hoje por X, amanhã ele já não vale X mais. No mínimo ele tem que se pagar. Né? No mínimo ele tem que se pagar, exatamente.
Desculpa. Então, inclusive, hoje tem tido empresas, né, que têm comprado o tipo de maquinário, que fazem todo esse tipo de área de estética para alocar. Isso que eu ia falar. Então, hoje é uma grande vantagem que a gente tem, que não tinha na época que eu comecei, que é a alocação. Mesmo, não é só desses aparelhos caros, não. Todos os aparelhos que você imaginar podem ser alocados. Né? Então, existe essa alocação. Por isso que eu tô falando que a gente está evoluindo nesse sentido, né? Então, a outra coisa que eu jamais faria é alugar uma sala de cara. Porque, com certeza, você vai perder dinheiro. Você fala uma locação tradicional. Uma locação tradicional, contrato de um mês. 1 a 3 anos. Gente, quando você está começando, você não tem agenda. Você vai ficar um dia fechado, um dia atendendo e o resto da semana fechado. Previsibilidade zero, né? Você Exatamente, não tem. Você não conhece o mercado, você não tem agenda, você não tem cliente, você tem que fazer ainda, né, a sua agenda, os seus clientes. Então, assim, é inviável você alugar um espaço para você atender de forma tradicional. Não, e o quanto demora para a gente começar a ter autoridade. E a documentação? Não, não é nem isso. Eu falo da questão da documentação é extremamente burocrática, mas eu falo da questão de você se especializar e começar a mostrar alguma coisa de produtivo para as outras pessoas, para gerar aquela autoridade no mercado. A gente forma geral. Farmacêutico, enfermeira, qualquer pessoa, fisioterapeuta, é geral, você não especializou ainda. Exato. Aí você tem que fazer especialização, aí vai gastar com marketing, publicidade, aí onde é que você, se você der sorte, a pessoa vai te orientar, se não der sorte, você vai cair num limbo sem fim e não vai gerar autoridade. Por quê? Eu vou fazer um resuminho aqui, só para facilitar para as pessoas raciocinarem. Vamos lá. Quando eu estava lá pagando porcentagem na clínica que eu atendia, e eu falei assim, não, agora aqui, ó, só com esses botox que eu fiz hoje, eu posso pagar o aluguel da minha sala. Esse é o pensamento que a gente tem. Aí eu saí de lá e aluguei uma sala, não uma sala para mim, mas uma sala dentro de uma clínica. Inclusive, era uma clínica odontológica, a primeira sala que eu aluguei para eu atender. E aí você vai lá para dentro. Aí beleza, porque a clínica já tem alvará, a clínica já tem a secretária, a clínica já tem coleta de lixo, a clínica já tem um monte de coisa que você já não tem que preocupar com aquilo. Você está alugando uma sala, né, dentro de um espaço que já está todo regulamentado. Na odontologia tem que ter fiscalização, né? Pois é. Bem bonita. Aí dali, qual que é o próximo passo? Que seria, né, eu ter a minha sala com a minha secretária, porque aí já começa a ter outras demandas. Eu tenho que ter uma assistente, eu tenho que ter uma secretária para mim, enfim. Né? Então, dali eu fui para um outro espaço, mas ainda não dei esse passo. Fui para um espaço que eu tinha também uma sala e tal, mas eu precisava de ter uma sala maior para eu poder ter alguém lá dentro comigo. Eu tinha alguém lá dentro comigo, mas aí a pessoa tinha que ficar lá dentro comigo, e eu só tinha aquele espaço. Então chegava um dia, por exemplo, que eu tinha, por exemplo, eu falei da depilação a laser, eu tinha depilação a laser e eu não podia atender meu paciente. Eu ficava amarrada, né? Então eu precisava de ter um espaço maior. Mas aí vem o quê? Aí vem a questão. Você vai para um lugar seu, você tem que providenciar toda essa documentação que a gente falou. Não é só aluguel, gente, é condomínio, é água, é luz, é internet, é vigilância, é a secretária, né? Então tem toda a burocracia da documentação, que a gente sabe que também não é fácil, porque são várias exigências que tem que ter mesmo, né? Mas acaba que às vezes até demora muito mais do que o que você esperava para você começar, inclusive, a operar de fato, né? Ter o retorno, né? Porque, enfim, então assim, tem muita coisa para se pensar, né, antes de dar esse passo. Então, por isso é que eu falo que eu jamais falaria para um aluno meu já começar dessa forma. Porque realmente são várias etapas que você tem que cumprir ali antes disso, e você já tem que ter uma carteira de cliente, né? Vamos falar assim, Eu acho que, para ser sincero, até hoje, depois de tudo aquilo que eu passei e tudo mais, se tivesse a plataforma na época, eu nunca montaria um consultório ou uma clínica para mim. É isso que eu tô falando. Hoje, da agora para frente, mudou tudo, porque esses passos que a gente está falando que foram dados lá atrás, eles seriam completamente diferentes. Eu interligo muito a Pocket Clinic com o Uber.
as burocracias que o Uber teve que passar, mas ao mesmo tempo ela quebrou uma cultura onde você ainda tem dentro do Brasil, mas você tem a necessidade de ter um automóvel, hoje em dia você não tem mais. Você tem autonomia para ir onde é que você quiser, viajar, inclusive, dentro do Uber. Fazer até entrega, hoje o Uber também faz. A questão, se você viajar, a gente tinha que pagar aqueles preços exorbitantes num táxi, que era absurdo que a gente pagava com táxi. Nas cidades muito bem pré-estabelecidas, tinha um metrô e tudo mais, mas hoje a facilidade, a praticidade que o Uber te dá é fantástica. Outro case, o Spotify. Não é só Uber, né? Hoje tem carro por assinatura. Tem também. Você não precisa ter carro, foi uma né? quebra muito grande que eu acho que o Uber fez. Sim, foi o começo, né? Foi o começo. primeiro. Junto com o Spotify, até o próprio WeWork também começou a fazer a questão dos escritórios compartilhados, e sensitivamente. Então, a mudança veio num cenário de 10 anos. Lucas, demorou. Não demorou, foi muito rápido. Em 10 anos mudou muita coisa. A pandemia acelerou o processo de você ficar dentro de casa e produzir ao mesmo tempo. Hoje tem até pesquisas falando que a pessoa produz mais ficando dentro do seu ambiente de tranquilidade, de paz, que é em casa, do que dentro de um escritório, numa empresa. Então, e a Pocket Clinic, ela está seguindo esse fluxo de dar essa liberdade para o profissional da área da saúde. E igual eu estava falando, eu não montaria clínica porque se eu precisasse de qualquer maquinário, fulano, ciclano, vem aqui, eu alugo, eu te pago, você entrega o maquinário, tá aqui, beleza, atendi todo mundo, pode levar embora. Pode levar embora. Eu não tive que gastar 1,5 milhão numa. Não tem depreciação. Exato. Se estragar, eu não tenho que arrumar, porque faz parte, tem seguro. Se roubar também, tá tudo certo. Hoje na clínica você tem que ter seguro, manutenção, tudo. Gente, é muito caro. O que eu gosto muito que a doutora falou gente, não compre equipamento, né? Não monte aquele consultório lindo, suntuoso, porque não é isso que vai fazer o negócio funcionar. É porque o profissional da estética, o profissional da saúde, ele é um prestador de serviço. Ele tem um negócio ali. Aí eu gosto de fazer o paralelo seguinte, gente, por que você quer montar um consultório lindo, maravilhoso, cheio de coisas, se você nem sabe ainda qual que vai ser o seu nicho principal? Nesse sentido que eu falei, não é que não compre equipamento, você tem que saber o que você precisa. Aí eu faço o paralelo, realmente, né? Sabe aquele tiozinho que tinha um empóriozinho pequenininho e hoje ele tem uma rede de supermercados? Você acha que ele comprou um super galpão e montou uma rede? Não, ele tinha um empório de bairro que vendia para a turminha ali do bairro, o negócio cresceu, ele organizou as contas, ele acreditou em metodologia, em pessoas, em processos, conseguiu estruturar, ampliar com sabedoria. Hoje ele tem alta renda, previsibilidade, muitos funcionários, mas começou pequenininho. Sim. Não ficou com aquele olho esbugalhado, nossa, eu quero tudo. Calma, vamos subir as escadinhas, igual eu falei, uma meta de cada vez. O objetivo vai estar lá, o objetivo é aquele seu sonho maior. E outra coisa, né, Ana, você bateu numa tecla que eu tô lembrando aqui da questão do seu concorrente. Não é o mesmo valor que você cobra, mesmo porque não é o mesmo custo. E será que às vezes o profissional que está formando, que ele tem a própria clínica, que ele cobra o mesmo valor do concorrente dele próximo ou da cidade, enfim, ele sabe qual que é o valor do custo que ele tem? É isso que eu ia falar. Tem gente que está cobrando mais barato, mas é porque nem sabe que nem está ganhando. Exatamente. Ela, na verdade, está pagando para trabalhar. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente vê, tem algumas coisas que a gente vê aí que não precisa ser expert em matemática, não. Você bate o olho e você fala, tá pagando para trabalhar. Né? Isso mesmo. Então, assim, você que tem um pouquinho de olhar ali, você fala, não dá, eu não vou fazer isso. A matemática é básica de 4ª série, né? Matemática financeira ali, uma fatoraçãozinha simples. Exatamente. Você consegue identificar onde que tá saindo, sumindo dinheiro. E some. Na verdade, a gente veio estragado, né? Como eu disse, a gente tinha que ter essa educação financeira lá na infância, né? Eu tô falando por mim, eu até hoje ainda acho chato falar, ai meu Deus, tem que fazer isso. E ó, você falou da precificação, a precificação você tem que saber
né, o que que você gasta e o que que você ganha, senão você não consegue fazer precificação, não. Nada. E Assim, entender bem de isso, impostos. E a maioria das pessoas não sabe. não É tem aquilo que noção. você falou, que né, os médicos ganham muito, mas não sabe quanto. Não tem noção. Não sabe quanto que entra nem quanto que sai. Então, como é que você vai precificar? Aí você vai precificar porque o da esquina cobra X, você vai cobrar Y. Não, Tá. vamos Mas o seu contextualizar. custo é diferente, é o que ele falou. Isso. Né? Eu pago um aluguel, É. um exemplo, eu pago um aluguel de R$ 5.000, a minha secretária me custa mais R$ 5.000, eu tenho um gasto mensal de 50 mil. O rapaz aqui da esquina que cobra que eu tô querendo cobrar o mesmo valor dele, o gasto mensal dele é de 18. É. Não faz sentido, a conta nunca vai fechar. Eu vou trabalhar e não vou conseguir pagar as contas. E o rapaz aqui, que é meu concorrente, tá suave, tá tranquilo, porque aqui sabe fazer conta. O imóvel é dele, ele não paga aluguel, ele não tem secretária, ele não tem propaganda e publicidade, ele já tem 40 anos de formado. Essa pessoa aqui, ela tá sabendo que essa informação, que esse rapaz aqui construiu isso tudo, mas não sabe, nem procura saber. Só acha assim, nossa, se eu cobrar mais barato que ele, eu vou conseguir meu paciente. Eu vou tirar o paciente dele. Não é assim. Ele Nunca pode foi. até vir uma vez. No cara que ele tá 40 anos no mercado, o paciente não sai dele. Não tô falando esse, né? Eu tô falando assim, você pode até trazer um paciente, mas ele não fica. Eu falo, ó, o paciente que vem por R$ 10, ele vai por 9. Aí que eu ia te Se perguntar ele vem por uma diferença de R$ 10, na hora que o outro fizer 9 de diferença do seu, ele vai embora. Fidelidade zero, né? Não Ele existe quer isso. aquilo. Isso não é O fidelização. que eu vejo muito na área da saúde não, eu só preciso da receita para comprar tal coisa. Eu já escutei isso muito. Não, eu não quero saber de exame, eu só quero saber, vamos supor, oftalmologia. Quero saber qual que é o grau do meu óculos. Não estou interessado em medir pressão de olho, nada. Eu já escutei isso. Tem gente que não se importa mesmo. Mas isso é um nicho, é um um tipo nicho. de cliente. É. Meu pai é assim. Se ele vai no médico, ele começa a enrolar demais, ele não gosta do médico. Ele quer um negócio. Mas ele é um tipo de paciente. E aí Mas tem um É médico a para ele. geração também, né? Sim. Essa é a turma que não vai no médico porque nunca fica doente mesmo. Exatamente. Só fica doente Então, quem vai. ele fala assim, se procurar demais, você acha. Acho. Né? Então, assim, Agora, por exemplo, as minhas clientes são discretas. Vai lá no meu Instagram ver se tem antes e depois. Não tem, porque ninguém gosta de aparecer. É diferente quando você tem um tipo de cliente, que são as meninas mais jovens, por exemplo, elas gostam de fazer o vídeo, de mostrar que está fazendo. As minhas clientes não gostam que ninguém saiba que elas fizeram procedimento estético. É o meu nicho. E o profissional, ele molda o cliente de acordo com o que ele é também. Isso é fantástico. Não é? É isso mesmo. Tem até algumas pacientes minhas que eu tenho, né? Que faz a reabilitação oral estética e tudo mais. E também não me aprovam a mostrar. E eu dou até dica. Olha, quando você sai daqui, vai ali no salão, pinta o cabelo. Se alguém te perguntar o que você fez, você fala que foi o cabelo. Se você não quer que ninguém fique sabendo que você fez uma reabilitação nos dentes, porque os outros vão te perguntar o que aconteceu, pinta o cabelo, muda o foco, tira o foco dos dentes, porque quando você sair daqui, todo mundo vai saber que foi os dentes que você arrumou. E dá super certo, principalmente quando a pessoa é edêntula. Que ela não tem, quando é edêntula, ela não tem dente, tá, gente? Traduzindo. Traduzindo. E faz um protocolo de implante, se colocou e muda completamente estético, porque ela estava usando aquela prótese, tinha 30 anos, então já tem aqueles dentes cerradinhos e dá uma mudança mesmo. Sim. Então até a face fica mais jovem. Então eu dou essas dicas e é o mesmo público, eu acredito. A pessoa ela tem vergonha às vezes de se mostrar, que apareça em rede social. Por isso que eu tô falando, não tem uma receita de bolo, né? Por quê? Porque o meu cliente é diferente do seu cliente. Então, por isso também, eu não tenho como ficar querendo conquistar aquele cliente que é seu e que tem aquela característica. A gente tem que trabalhar com a autoridade da gente, com o que a gente tem capacidade técnica para fazer principalmente, né? E que tem autoridade naquilo, que aquele paciente vai vir para você. E não é porque você vai fazer R$ 10 a mais ou R$ 10 a menos. É isso que você tem que trabalhar. E a boa notícia é que a gente vive num país de mais de 200 milhões de pessoas, né? Gente, você não vai conseguir atender todo mundo. Não vai. Vai pro seu nicho,
Vai para o mercado que você mais gosta, que provavelmente vai ser o que você mais vai dominar, Isso, a técnica que você vai aplicar melhor. Uhum. Porque sempre tem cliente, paciente, gente interessada no seu serviço. Elas precisam saber que você é Isso. boa nisso. É. Porque o pessoal assusta muito, o concorrente tá puxando aqui e dali. Calma, gente. Tem muito mercado. Uhum. Vamos garimpar e vamos mostrar serviço. Tem cliente para todo mundo, né? Tem, o mercado tá aí, não para. O Brasil é muito grande, né? E no seu caso agora até atingindo a Europa. É. Isso Mas é muito isso, a legal gente de não ver. tem fronteira mais, Não né? tem mais fronteira. Não tem. Gente, o papo tá bom, tá Maravilhoso. ótimo, maravilhoso, mas a gente tem que encerrar, que já tá batendo quase 2 horas aqui de papo. Então, Ana, eu queria que você falasse uma mensagem para os nossos telespectadores aqui de inspiração, para que eles possam amanhã galgar um futuro, às vezes parecido com o seu, de sucesso, de empreendedorismo, de qualidade de atendimento e de tanta batalha que você conquistou. Então, eu queria que você desse uma palavrinha, uma canjinha para eles aí. Vou falar então, olhando bem nos olhos de todo mundo que está aí assistindo, faça com amor. Eu acho que é isso que transparece, né? As minhas clientes, os meus alunos, todos, eu tenho certeza que eles percebem o amor que eu tenho pelo que eu faço. Mas não é aquele faça com amor utópico, né? Você também tem que ter o pé no chão e tem que pensar em tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Que é importante, porque senão você vai ficar só com amor e aí não vai para frente. Não é bem assim, né? As pessoas falam, você tem que fazer o que você ama, você tem que fazer o que você ama e você tem que amar o que você faz. Mas você tem que ter o pé no chão, principalmente para empreender, né? Porque senão realmente o mercado é cruel e vai te engolir. E aí não adianta, né? O amor vai ficar para trás. E a gente vai ficar triste porque a gente não vai poder mais fazer aquilo que a gente tem tanto amor. Então é isso. Show. Show de bola. Quer escrever algumas palavrinhas aí, Rafa? Eu só quero agradecer muito a sua presença. Simpatia contagiante, né? Obrigada. Eu acho que esse YouTube nosso vai longe, Lu. Foi muito bacana esse papo aqui. Foi gostoso, não foi? Foi muito bom. Eu sou boa de papo. Nossa, eu É quero... maravilhoso, isso é sensacional. Se você não voltar aqui, a gente vai fazer, nem que seja no StreamYard da vida. A gente faz online, ó. Online, tranquilo. justamente. Aí a gente faz ao vivo, se precisar também. No StreamYard a gente faz ao vivo, tranquilamente. Me deu saudade da época da pandemia, que a gente vivia naquelas lives, né? Era muito legal. Era gostoso, né? Rafa A situação não era boa, não, mas a gente arrumou um jeito de transformar tudo, né? Eu fiz até show de amigos. Eu ia falar isso agora. Até Eu show acho eu que fiz. isso que é importante. Eu falo isso com todo mundo, né? Inclusive nesse workshop que eu falo, né, dos 10 passos, eu falo, olha, foque nas oportunidades e não nas dificuldades. Porque a gente estava na pandemia numa coisa que a gente nem sabia o que ia acontecer. E o que a gente começou a fazer? Estudar. Aí a gente começou a falar, cada um compartilhar o conhecimento que tinha, né? Ali nas lives mesmo, gratuitamente. Aí depois a gente começou a fazer cursos online, né? E aí virou isso que é hoje, né? E eu acho que a gente ainda está nesse processo de evolução. Então a gente tem que enxergar as oportunidades e não focar nas dificuldades. No ponto principal da inovação, que tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Não fica pensando que você tem um produto, um serviço, uma solução maravilhosa. Olha para o problema. O que você vai resolver? Isso. Como você consegue resolver? Vai ser eficiente? Observe esse problema. Estuda esse problema. Converse com pessoas que têm esse problema. Desse jeito você vai achar a melhor solução e de uma maneira que é adequada para você também. Então você não tem que ficar só pensando e imaginando como a coisa funciona. Escute os outros. Isso. Conversa, aprende, estuda mais. Formação acadêmica é muito importante. Né? Os cursos de extensão são muito importantes. Até os cursos livres mesmo. A gente aprende muito. E aplica. E mostra para os outros. E os problemas que a gente passa, muitas pessoas já passaram.
Sim. Então, quando a gente conversa com pessoas mais experientes, que já estão melhores que a gente em vários sentidos, elas podem direcionar a gente para um caminho mais fácil e tranquilo de resolver esse tipo de problema. Então, os mentores, vamos dizer assim, para Isso que eu ia resolver falar. esse tipo de problema. Isso que eu ia falar, assim, o processo de mentoria, ele é esse. Você não pode ser mentor de uma coisa que você nunca passou por aquilo, né? Então, assim, hoje eu consigo, por tudo isso que eu vivi, né, orientar as minhas mentoradas, meus mentorados, para que eles não passem por aquilo, que eles já vão conseguir evoluir a partir daquilo que eu já passei. Então, Com eu já menos perdas, né? com menos perdas. Então, assim, você tem você é mais eficiente o processo, né? Justamente. Você não precisa errar de novo o que a outra pessoa já errou. Então, assim, por isso que eu tô apaixonada, né, por trabalhar com essa questão da mentoria, porque eu vejo a diferença que eu posso fazer na vida desses meus alunos, desses meus mentorados, para que eles consigam alcançar o que eles querem com menos tempo e com menos erros e com mais eficiência, então, né? Portanto, então isso aí é muito gostoso. Não. Então, só até agradecer novamente, né? Depois a gente vai colocar ali no lettering suas redes sociais. Muito Pessoal, bem, obrigada. seguir, ver para onde que você tá indo dar curso, palestra, participar Obrigada. de congresso, que eu acho muito importante. Os da Pocket Clinic vão entrar aí também. Vamos. E passar pro Lucas dar a mensagem final. Não, Ana, se você quiser até mandar a agenda depois para nós, onde você está ministrando os cursos, os A locais. gente vai ter um curso online agora, que vai ser de 10 horas. Daqui a pouco vai ser esse mês ainda. A gente vai começar, final do mês. Eu mando para vocês, vocês Manda, a colocam gente lá. põe lá na descrição, tá? Gente, a gente tá finalizando o nosso primeiro podcast aqui, o Pocket Cast. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou passar uma mensagenzinha final aqui para vocês, todos os profissionais da área da saúde. O nosso sonho é que você tenha liberdade e autonomia para realizar os seus atendimentos, focando apenas no paciente, não tendo a preocupação de como vai terminar um mês financeiramente. E você, proprietário de clínica ou de sala, que maximize a sua receita ou que às vezes amortize todo o custo dela no final do mês, disponibilizando seu espaço para locação. O nosso sonho é que você, profissional da área da saúde, ganhe mais, tenha mais condição financeira e liberdade financeira, vamos dizer assim. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer. Eu que Ana, agradeço. muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade neste horário aqui. Eu sei que seu tempo é corrido e espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho aí, que já já tem mais conteúdo. Um abraço. Um abraço. Fantástico. Sucesso.